Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala galera, tudo certo? Eu sou Ana Caroline. E eu sou o Marcos Marangoni. E toda semana eu e a Ana estamos aqui no podcast Projeto R1 São Paulo para te ajudar a entender como funcionam as provas e o que você precisa ter em mente na preparação para as residências médicas no estado de São Paulo, principalmente nessa reta final. É isso aí, eu e o Marcão já falamos um pouco de editais, de saúde mental, de prova prática, prova de multimídia, mas ainda vem muita coisa pela frente, né, Marcão? Exato, a gente também tem falado bastante de como dar atenção nessa parte da saúde mental nessa época do ano, a coisa fica puxada, fica tensa, e isso pode prejudicar o candidato sim, até a gente ter o resultado. Bora então? Bora! O convidado de hoje é o nosso queridíssimo Johnzeira, mais conhecido às vezes pelo nome de batismo, John Machado. É isso aí, galera. Vocês estão zoando, mas o meu primeiro e-mail era johnzeira_machadu @hotmail.com. Padrão, não faltou número. Tinha que ter uma já. idade ali, de, tipo 12. O meu era tigresa.net, @hotmail. Pra ficar certo. Ai, gente, péssimos. Gente, o John, nosso mago da preventiva, ele sempre acerta o que cai nas provas. Mas hoje a gente trouxe ele aqui pra falar de um assunto ainda mais importante para as provas. A gente tá trazendo ele pra falar sobre currículo e entrevista. Muito bem-vindo, Johnzeira. Valeu, gente. Como é bom ser Se convidado apresenta de um pra podcast, gente, olha John. só. Então, galera, eu sou o John, eu sou natural... Não, brincadeira. Eu sou formado em Clínica Médica pela Unicamp, fiz graduação na Federal de Santa Catarina, sou professor de preventiva aqui da Medway e é isso, este sou eu. E você também Por é isso- host do nosso podcast vizinho, né? Do Finalmente Residente. Opa, é Quer verdade. fazer propaganda? A Claro, gente né, permite. gente? Acho que não preciso nem fazer propaganda, né? Já tá um alcance bom absurdo. desse jeito. Tá top, gente. Não, galera. Finalmente Residente é um podcast que eu e a Jo Rezende, da pediatria aqui da A Mulher Medway, da também Medway. conhecida como Mulher da Medway, @Mulher da Medway no Twitter. Sigam ela lá também. E a gente entrevista os ex-residentes, na realidade, os médicos já formados, para discutir sobre mercado, carreira, possibilidades, qual eram os perrengues da residência, enfim, é o mesmo médico, é a mesma pessoa, só que num momento diferente do que o projeto R1 se propõe a fazer. Top. Tá Show. muito bom o podcast também, John, sem querer puxar o saco, assim, mas tá muito gostoso. E acho que a gente recebe muita dúvida, realmente, perguntando, entrevista fulano, e às vezes já tá lá, então vale a oportunidade de conhecer o podcast Finalmente Residente. Mas, aqui o assunto é outro, a gente vai falar de currículo e entrevista. Uma etapa do processo seletivo que é muitas vezes negligenciada, a gente se dá conta dela quando chega na reta final, quando precisa realmente montar, levantar todos os documentos, todos os certificados para mandar para a prova, mas vale 10% da nota final na maioria das provas, né? Então, é uma etapa que pode ser uma divisora de águas. A gente sabe que não tem um impacto altíssimo em quem tá lá na ponta ou quem já nem se candidatou para uma segunda fase, por exemplo, mas ela pode ser um divisor de águas bem significativo no meião. Total. Já conheço muita gente que mandou muito bem na entrevista e, querendo ou não, gente, é um processo da banca conseguir selecionar, fazer a última filtragem de seleção, né? Para pegar, aquela pessoa que pela primeira e pela segunda fase, onde tem prova prática, ficou dentro das vagas, mas começa a ter alguns desvios de ética, de comportamento, e eu consigo flagrar isso na entrevista, e eu tenho uma outra pessoa que brilha, mas que estava fora inicialmente, quem que tu vai querer passar os próximos 2 a 5 anos junto? Polêmico, John, polêmico. Tu É, tá falando fica que essa tem pergunta. subjetividade na entrevista? Imagina, a arguição é super objetiva, é assim, ó, checklist de arguição. E a galera vê esse peso 1, né, esses 10% e acha que não faz diferença, né? Mas a gente tem que levar isso em consideração. Isso pode aumentar a sua nota e pode reduzir a sua nota final e mudar a sua posição, mudar a sua classificação final, né? Todo ponto vale a pena.
Às vezes você tá se esforçando por um monte para todas as outras fases e negligencia esses 10% que podem ser o que vai ser decisivo, né? Total. Boa. Então, sem mais delongas, bora pro tema de hoje? Bora lá. Bora, John! Partiu. E a maioria das grandes provas inclui essa avaliação, inclui a arguição curricular nos processos seletivos. Daqui de São Paulo, alguns exemplos são a USP São Paulo, USP Ribeirão, que já rolou, inclusive eles têm como tradição colocar a análise curricular pertinho da data da segunda fase da prova prática, mas Einstein, Unifesp, Santa Casa, Sírio contam também com a parte mais subjetiva de arguição do currículo, né? Tem algumas bancas que não exploram muito isso, né, Marcão? Sim, a exceção, por exemplo, é a Unicamp, né, que pede só o currículo, não vai fazer entrevista esse ano. E a Unesp, que pediu o currículo e o upload de um vídeo. Tão moderninhos eles. Eles são no Masterchef, Tá toda né? Harvard. Oi, aqui sou eu. BBB, que Total. Masterchef. Total. BBB, é verdade. E eu pensei em Harvard, né? Olha, Os vídeos de Harvard. Aí a gente sente Aí o vocês já nível sabem exatamente cultural, os então. interesses, né? Boa, mas a gente sabe então que em praticamente todas as instituições a etapa da entrevista, a etapa do currículo tem peso 1, como a gente já comentou. Então, ainda que possa parecer que não é tão significativo, e assim, de fato, a gente fala ao longo de todo o ano, né? Não é hora da gente estar batendo nessa tecla, mas ao longo de todo ano a gente fala de coisas que valem a pena correr atrás, pensando em currículo, pensando em entrevista, e coisas que não valem, pensando em currículo principalmente, porque o tempo gasto com aquelas atividades é muito oneroso se comparado ao resultado que tem na hora da análise curricular, né? Mas agora a gente não tem como ir para uma entrevista sem se preparar, né, John? O que tu pensa sobre isso? Seguinte, vamos lá então. Caro ouvinte que está aí do outro lado. Primeira coisa, a entrevista, assim como qualquer etapa do processo seletivo, ela é um método, tá? Não existe talento. Não, eu vou brilhar na entrevista porque eu sou uma excelente pessoa. Não. Se tu não tiver um método e esse método ele não for aplicado, você não vai ter a oportunidade de desenvolver ele e vai chegar lá na hora de frente com a banca, né? Você vai chegar despreparado, vai chegar com uma postura muito imatura, muito inocente e, obviamente, nesse processo de aprendizado, onde exige equilíbrio, pessoalização, storytelling, que é contar a sua própria história e defender seus argumentos baseado na tua própria realidade, você vai perder uma oportunidade de se desenvolver em relação a isso. Sem falar que a gente não olha tanto para a entrevista que muitas das pessoas começam a organizar o currículo somente depois de serem aprovados para uma segunda fase, saberem que já estão dentro da terceira fase por consequência. Então, assim, teria uma justificativa para eu entender isso aqui como uma coisa, tipo, não, tá show, tá valendo e tal, que seria... Eu já fiz muita entrevista na minha vida. Só que tem um problema. Médico não faz entrevista de emprego. É a primeira entrevista da vida perante uma figura hierárquica que a gente tem todos os nossos problemas culturais em relação à hierarquia dentro da medicina, no qual a gente não consegue se posicionar, se expressar, se desenvolver nossas ideias, né? E a galera não se prepara. Então, assim, qual que é a minha visão sobre isso? É uma visão de que a galera é muito fast lane, vivendo no limite total, assim, sabe? Deixando a sorte acontecer e não tomando as rédeas mesmo das suas escolhas de carreira. Então, eu tô sendo gente boa, mas a minha ideia, ela é bem fixa em relação a isso. Tem que se preparar, galera. E se a gente se prepara para a primeira, se prepara para a segunda fase, por que não se preparar na terceira, né? E no CR a gente vê muito disso, assim, perguntas, digamos, óbvias, que são o mínimo que pode aparecer em qualquer entrevista, e as pessoas despreparadas, com uma argumentação rasa, argumentação infantilizada até em determinados momentos, que não condizem com a situação, né? E simplesmente porque não teve o preparo, tem a questão, porque mesmo quando a gente pensa assim, mas eu já fiz uma entrevista de emprego, tá, mas tu fez uma entrevista de emprego onde a pessoa queria muito qualquer pessoa pra estar ali. Essa é a vivência do médico, né? Claro. E aí na prova de residência, não, tem 30 pessoas maravilhosas concorrendo com a mesma vaga que você, então... Claro. É um desbalanço, né? Quando a gente olha... É só analisar o cenário. Vamos lá. Cenário de mercado de trabalho para medicina hoje. Tô desesperado precisando de um médico. Então, o que acontece? Eu tenho um desbalanço entre oferta e procura, né? No qual
o gestor, a pessoa que está entrevistando, ela tem uma tendência a baixar muito o sarrafo, porque eu estou precisando, só quero fazer um filtro básico. Só que quando a gente vai para o ambiente de residência, eu tenho opções, eu tenho candidatos, eu tenho gente que se prepara. E inverte esse balanço, na realidade. E aí fica muito mais predisponível, né? Predisponente é o correto. Para o gestor poder escolher as melhores pessoas que performarem ali. E digo melhores pessoas, não estou dizendo melhores pessoas que são automaticamente melhores pessoas ou melhores médicos, mas são as pessoas que mais estavam preparadas para o ambiente de entrevista, né? Porque é algo treinável. Boa, mas vamos começar pelo começo. Antes de chegar na entrevista, a gente tem que falar de currículo, né? Até porque muitas bancas, como a Unicamp esse ano, mas outras bancas fora de São Paulo também consideram, na maioria das vezes, só o currículo. O que a gente pode falar de currículo, John, assim, uma passada mais geral mesmo? Boa. Eu acho que currículo, primeira coisa que vocês têm que estar cientes, assim. Eu vou compartilhar a minha visão, tá? Então, é uma visão unilateral, uma coisa que... Obviamente, a gente acaba estudando muito sobre o processo de entrevista. A Ana pode ter outra visão, o Marcos pode ter outra visão. Então, eu vou dar minha visão pessoal baseada nas experiências que eu vivi a respeito disso, né? O currículo, ele é uma construção da tua carreira. Ele é uma documentação do que você construiu na sua carreira. Vou conseguir fazer um currículo power no 6º ano? Não, não vai. Vale a pena tentar? De jeito nenhum. De jeito nenhum, tá? Você tem que fazer cenário de impacto, tá? Você tem que saber qual que é o impacto de direcionar aquelas horas para conseguir aquele item no currículo dentro de todo o teu processo seletivo. No fim das contas, fica tão ingrato esse esforço-retorno que a nossa recomendação no 6º ano é de que poucas coisas realmente valem a pena fazer no 6º ano. Aí filhão, dá um up aí na argumentação para chegar profissional e a galera... se cativar baseado pela pessoa que você se apresentou, né? Só organizar o currículo já tá um tempo grande, né? No 6º ano. Correr atrás dos certificados do centro acadêmico. Eu lembro que eu demorei um tempão indo atrás na diretoria, pegando o certificado e perder o certificado. Isso Cada só edital tem a própria cobrança, assim. Tem muitos certificados que são provenientes de liga. Então, às vezes, a diretoria da liga já... De quando você participou, já não existe mais. Você não tem aquele certificado. Total. Mas isso, gente, a gente pensa, putz, eu tenho que chato, tenho que fazer isso. Só que é o jeito que a gente administra a nossa carreira, os nossos feitos, tá? E a gente deixa pra última hora. Eu não tô aqui cagando regra, eu também fiz isso, da última hora. Só que hoje eu já tenho a maturidade de entender que a gente não tem maturidade para administrar os nossos feitos e a nossa carreira, tá? Nessa época. Mas de uma forma geral, o currículo, ele é um processo que tem que passar por decisões do que você vai querer expor, o que não vale a pena expor. E inicialmente, ele tem que ser pensado que ele também vai passar uma impressão de postura. Então, por exemplo, se eu chego despreparado, primeiro eu não vou ter as verificações de tudo que eu fiz, já é um erro. Segundo, se eu faço na última hora, poxa, o mínimo que se espera é que você tenha um currículo bem apresentado, um documento bem apresentado, que você faça uma encadernação em capa dura, faça uma encadernação padrão, e isso leva tempo. Leva quantas semanas para fazer isso daqui? E ser entregue com segurança pela gráfica? 2 semanas. Aqui em São Paulo, em Campinas, não é de uma hora para outra. Se tu deixar de uma hora para outra, como já havia acontecer muito, você vai no máximo entregar um currículo em capa mole em espiral. Tá bom? Isso vai te tirar ponto? Não, não vai te tirar ponto. Só que quando você começa a assumir outras incoerências e outros desvios de postura, isso soma negativamente para a impressão que a banca vai ter sobre você. E mais do que isso, né? Tu vai chegar em bancas em que você vai ver muita gente com caderno capa dura. Com currículo capa dura. E aí, eu acho que é super importante tu refletir qual o impacto que ver aquilo vai causar em ti mesmo, né? Total. No sentido de, cara, tá todo mundo com a capa dura e eu tô
não tô nem encadernado, Tá com clips. Tá com clips, tá grampeado, ou Sim. tá com espiral. Tipo, a banca vai tirar ponto nesse sentido? Não, mas eu já posso ficar totalmente desestabilizado, porque eu tô vendo currículo de 3 metros de grossura ali, todos eles de capa dura. Então, real, essa antecipação do que é importante, super, super relevante, né? Exato. Ô, John, e me fala uma coisa, uma dor que a gente ouve muito dos nossos alunos no CR é que, às vezes, o cara se preparou a faculdade inteira para prestar clínica, então fez um monte de coisa na Imato, na Onco, não sei o quê, e aí no final decide que vai prestar psiquiatria, e isso dá uma aflição na pessoa em relação a esse preparo, não quero dizer assincrônico, é um preparo meio que incoerente, a pessoa sente que o currículo é incoerente com a jornada. O que você tem a dizer sobre isso, assim? O que eu tenho a dizer é que é natural, a gente tá numa fase de decisão, a gente tem do primeiro ao 6º ano uma formação generalista, sabe? A grande questão é que o currículo, lendo por si, ele pode despertar essa incoerência quando você olha, poxa, direcionou os primeiros 5 anos na clínica e o 6º ano decidiu fazer psiquiatria. O que aconteceu nesse meio do caminho? E aí, uma coisa que eu quero dizer para vocês é que uma boa argumentação ela torna o seu principal ponto negativo e frágil, na sua visão, no teu principal ponto positivo. Tudo depende da maturidade. Só que, aí a gente pergunta isso no meio da entrevista e a pessoa começa a transpirar, começa a diminuir o tom de voz e sumir, porque era o maior medo, não se preparou e responde com uma frase, que não aprofunda nada desse processo de argumentação e maturidade. Ou dar justificativas Ou ruins. Claro. Não, é super maduro a gente não assumir a nossa responsabilidade pelos nossos atos. Eu vi que clínica médica a remuneração é muito ruim, por isso que eu resolvi ir pra psiquiatria. Também. Vi que não gosto muito de paciente com doença normal, tipo... Ou então, sei lá, começa a colocar demérito na tua escolha inicial pra fazer alguns juízos de valores. Isso daí não, gente. Isso aí é um caminho que é furado, assim. E aí entra o storytelling associado a uma boa preparação de método, né? Porque você vai contar a sua própria história e vai compartilhar esse processo de mudança de visão e dar segurança para a banca, que eu acho que é o principal ponto da incoerência, é entender o que a banca fica preocupada em relação a isso. E qual que seria a minha preocupação quando eu olho um negócio desse? Poxa, a escolha da especialidade é uma das principais escolhas de carreira. É uma coisa que você vai fazer pro resto da tua vida. Essa escolha foi madura o suficiente, sendo que ela foi tomada no último ano? E aí cabe a você, na argumentação, dar segurança para a banca que sim, ela foi uma escolha pensada. Só que não é com uma frase que eu vou responder isso. É um processo de aprofundamento de argumentação, né? E se conhecer, né? Estar preparado para essa pergunta. Mas acho que mais do que isso, assim, se a gente considerar uma banca que só vai olhar para o currículo, ou ela vai se deparar com o teu currículo, às vezes, antes de te confrontar na entrevista, e isso já pode estar contando negativamente, a forma como tu escolhe organizar o teu currículo também vai fazer total diferença, né? No sentido assim, poxa, eles pontuam, sei lá, 2 estágios. Ah, mas eu fiz 10 na faculdade. 2 são na área que você quer e os outros 8 não são. Pra que você vai colocar outra coisa e mostrar que, era um faz tudo ou tava totalmente indeciso? Tu não sabe a visão que a banca vai ter daquilo que tu tá apresentando sem ter tido a oportunidade de argumentar, né? Então, mesmo considerando bancas em que a gente não vai poder conversar, assim, poder ter a entrevista propriamente dita. Ou mesmo considerando bancas que eu vou ter essa oportunidade, mas eu mando meu currículo antes, a forma como eu apresento o meu currículo é extremamente relevante, né? Total. Tanto para as bancas que vão ter argumentação ou não, sabe? Eu acho que menos é mais. Hoje eu tenho um pouco dessa ideia, assim. E passa de um processo de maturidade você decidir o que você quer apresentar. Saibam que tudo que vocês apresentarem no currículo de vocês, principalmente nas bancas que têm argumentação, pode gerar interesse. Se gera interesse, gera pauta para entrevista, pode desviar o foco da tua entrevista para um foco que talvez você colocou lá e você não saiba defender. Para fazer volume. Para fazer volume. E aí você mesmo se coloca numa posição delicada dentro do processo de argumentação. A grande questão é que vocês têm autonomia, são vocês que estão escolhendo o currículo de vocês, as informações que vão colocar. Óbvio, por mais incoerente que seja, se está lá no checklist que precisa de 3 estágios, são 3 estágios nada a ver com a área, ou pesquisas nada a ver com a área, deixa de colocar? Claro que não, coloca, entendeu? Mas esteja preparado sobre tudo daquele assunto
para dentro de uma arguição. E tenha uma visão positiva em relação a isso. Porque a argumentação nada mais é do que a gente demonstrar nossa visão sobre determinado fato. E às vezes a gente vem tão derrotado, tão fragilizado na entrevista, que a gente dá a bandeja, deita em cima dela e deixa a banca jantar a gente. Justo. E nesse sentido, o que a gente deve colocar no currículo, né, Marcão? Acho que o primeiro recado que tem que ficar é edital, né? Sim, mas o que sem a dúvida. gente deve colocar no currículo? Acho importante os trabalhos científicos concluídos, né? Então, mesmo se você teve uma bolsa PIBIC, uma bolsa FAPESP, mesmo que você não tenha publicado, a participação em projetos de iniciação científica, principalmente nas bancas mais acadêmicas, sempre é muito valorizado. Os estágios optativos, se você teve essa oportunidade, né? Tem banca, por exemplo, eu lembro na elaboração do meu currículo, perguntava quantos anos de internato tinha a minha faculdade, né? Isso é importante. Cursos extras, por exemplo, a CLS, a TLS, o PAUS, certificado de língua estrangeira pode ser bem interessante. Ou vivência também, né? Tem banca que não leva em consideração certificado, especialmente, assim, tipo TOEFL, IELTS, nem nada disso. Ele leva em consideração a vivência. Fez um intercâmbio, teve 6 meses em tal país e tudo mais. Se sente fluente na língua, né? Claro, uma pessoa que faz intercâmbio, ela é independente naquele país, né? Então, assim, você não viajou agarrado com um tradutor ali, você sabe falar, você sabe Sem se dúvida. virar, entendeu? Que já Pelo dá menos, conta do que pelo é menos necessário. pedir água, você sabe, né? Yes. A menos que você queira água com gás, né? Não É verdade. Gas water. Não dá pra pedir gas water. Além disso, coisas Como legais. que é água com gás em inglês, galera? Sparkling water. Será? É. Tu que tá fazendo curso de inglês. É, né? cadê a... Não Conta sei, pra tô te gente. perguntando, tô questionando. Ah, então é chamada oral agora. Ah. Me pergunta de torção ovariana. Cara. E outras coisas de interesse também que você falou, né, John? Eu acho que é muito legal se você, por exemplo, tem uma habilidade artística, colocar... Aqui em São Paulo isso é muito valorizado, né? Sim, tipo, Muito. trabalhos voluntários, a extensão universitária, né? Às vezes você faz um projeto de extensão, uma atuação em uma comunidade. Isso é legal de colocar no seu E currículo. às vezes norteia totalmente a tua entrevista. É um projeto Absolutamente. super bacana que a banca se sente tão agraciada, assim, com essa oportunidade que às vezes a entrevista inteira rola ao redor desse projeto mesmo, né? Do que você fez, Claro. enfim. E é importante a gente falar também que a gente tem um e-book gratuito de como ter um currículo padrão ouro, né? A gente vai deixar o link aqui na descrição, né, Aninha? Pra ajudar vocês nessa montagem, porque às vezes eu tinha um pouco dessa ansiedade, assim, falar, gente, eu vou procurar onde esse modelo, né? Eu total. começo pelo meu nome, né? Tipo, Meu ano, Marcos. a sorte Quem que fez foi... esse e-book? Quem que produziu esse e-book? Acho que foi John Zera, né? Foi a John Ana Zera. Caroline. Foi a Ana Carolina? Foi. É o Man Appropriate. Foi, eu só. Aves. O homem A branco tua se mulher, apropriando. né? mas é super, super importante. Tem coisas muito relevantes. Eu lembro que na minha época, o que me ajudou a montar o currículo foi o currículo do Alexandre, do João e do Mica. Enfim, a Medley tava nascendo lá e eu já tava me apossando dos currículos dele pra montar o meu em cima. E deu certo. Ali, pra resumir o pra não deixar a ponta solta, a gente fala, tem atividade de extensão, bolsa, isso, aquilo. Vamos olhar qual é a função de uma universidade. A função de uma universidade é te preparar para um tripé, que é ensino, pesquisa e extensão, entendeu? Então, você vai fazer uma defesa e uma colocação dos pontos que você desenvolveu nesse tripé, entendeu? E saibam que um bom formado dentro de uma universidade, ele precisa ter pelo menos as bases desse tripé, porque a falta de uma delas não sustenta a estrutura que é o tripé como um todo, que no caso, o que é esse tripé? A nossa qualidade profissional, né? Então, quando a gente fala, não tive a oportunidade de fazer pesquisa. Amigão, saiba que tá devendo, tá? Não vem colocar desculpa no meio da argumentação. Não é nem oportunidade, né? Interesse. Num contexto de Eu vou ter- faculdade... Exatamente. Eu coloquei oportunidade porque eu ouço muito isso lá no coisa de entrevista. Eu dizer, oportunidade? Quem tirou essa tua oportunidade? Porque tá lá, entendeu? Ah, não, mas não é muito incentivado. Mas o incentivo é teu.
É tu que tem que se E tem incentivar. outros lugares onde você pode procurar, né? Às vezes Sim. os alunos Total. falam, não, na minha faculdade não tinha essa possibilidade e tal. Tipo, recebemos, na Unicamp a gente recebia um monte de aluno de iniciação que vinha de outras faculdades pra desenvolver pesquisa ali. É Não. bom que a gente tem muito aluno também que não vai prestar, que não tá prestando prova esse ano, enfim, que tá nos processos iniciais. Então, também é a oportunidade de correr atrás disso, de sentir, nossa, eu almejo daqui a 3, 4 anos estar prestando prova em tal instituição, o que que ela quer, o que que ela vai... Valorizar, né? Exato. E assim, nem por isso, nem só pelo currículo, é por questão de formação mesmo, gente. Só que a grande questão é que você tem que vestir a camisa e entender que tá devendo. E que, assim, quando você entra num processo maturativo de carreira, não existe falta de oportunidade, existe falta de interesse e priorização, porque a estrutura de uma universidade ela é embasada em pesquisa. Ah, não é uma forte publicadora? Tudo bem, mas existe pesquisa, existe bolsa. E não tente enganar Relato um de chefe de caso. banca porque ele não vai... não tente enganar um chefe de banca porque ele não vai comprar a tua história, assim. E se você colocou uma pesquisa no seu currículo, saiba o que se trata a sua pesquisa, né? Também, porque muita gente coloca lá, aparece como autor, colheu meia dúzia de dados, não sabe nem do que se trata. Não, total. Não pode sabe ser um tiro no interpretar. pé, né? Exato. Cara, parece ser absurdo isso, mas eu, às vezes, no CR pergunto, qual foi a tua principal atividade de pesquisa? Aí, publicou? Dela, sim, publiquei. Qual que é o título? Daí fica pensando. Aí eu só falava, dá pra ver que tu foi uma protagonista desse trabalho, né? Não vou nem... Vamos parar por aqui, vamos pro próximo tópico. Mas isso, cara, não Mas tem eu acho como. que o que tu falou também, João, de assim, de ir atrás de coisas pela vida, né? Porque é isso, assim, muitas dessas atividades, elas consomem muito do nosso tempo. Não é um congresso que tu vai, congresso em Florianópolis, bora pra praia, eu ganho o certificado do congresso. Não é isso, muitas coisas são dispendiosas, mas especialmente publicação, elas consomem bastante tempo, às vezes 20, 30 horas da semana, então tem que ser algo que a gente realmente quer crescer, quer aprender com aquilo, né? Eu acho que o teu exemplo é super positivo, John, o trabalho que você fez com a doutora Ana e o cargo que tu ocupa. Saudades, doutora hoje. Ana. Beijos, ela não vai estar nos ouvindo, mas acho que, enfim, se quiser. Eu acho que de recomendação, assim, pra quem que tá aí nos primeiros anos, tá pensando em entrar num projeto de pesquisa, pra vida, tá, gente? Não façam escolhas baseado em pressão ou necessidade de completar algo que não faz sentido pra ti. Façam baseado num propósito, sabe? Quando eu entrei num projeto de pesquisa, é um casamento. Então, eu entrei numa pesquisa qualitativa. Gravação, transcrição, coleta, publicação. Isso aqui eu fiquei 2 anos. 2 anos fazendo isso. Que era sobre raciocínio clínico, que era um assunto que me dava um puta tesão, assim. Pode falar puta tesão aqui no podcast de vocês? Pode. Porque eu tô acostumado com a Joana. A Joana é desbocada, né? Então... A gente também é. E assim... Isso, pra mim, diminui muito o trabalho percebido do que eu fazia, porque eu tava coletando os dados, eu tava refletindo muito sobre o meu próprio processo de raciocínio. Então, era uma troca, não era só uma doação. Mas eu já participei no momento mais maturo da minha carreira, no começo da faculdade, num processo de pesquisa que eu contava da... Olha só, aí é que tá a falta de propósito, nem lembro de qual era o departamento. Era fisiologia da dor. E o meu papel era ficar tardes e tardes... Vendo o ratinho se coçar, que era o sinal de dor, e matando eles no final para colocar no biotério. Mas eu não tinha nenhum propósito, só queria o certificado dali. E a gente, às vezes, faz muita coisa só pelo certificado, sem nenhum tipo de propósito. Daí, quando chega na prova, na argumentação, que você vai defender e vai passar a verdade, brilho no olho, não existe. Tá tudo opaco, entendeu? Profundo, não é? Gostou? Precisa de propósito na vida, Precisa né? de propósito. O Marcão tá super coach hoje, ele até sentiu aqui agora. Sim, ficou arrepiado. Senti uma vibração. Mas é isso, mas eu acho que é um ótimo momento, assim, pra gente pensar também, então, como eu posso me preparar pra entrevista, né? Porque a gente tá trazendo muitos exemplos, assim, exemplos até do CRs, que são experiências muito marcantes. Pra quem não sabe, no CR presencial, a gente tem a oportunidade de simular uma entrevista individual com cada um dos nossos alunos. E é um choque de realidade, assim, uma virada de chave pra muitos deles. A gente sabe que alguns têm um desempenho muito bom, mas é a minoria. E eu acho que é isso que é importante frisar, né? É a minoria
maioria das pessoas que estão tendo a oportunidade de treinar antes. Então, imagina se você não tem. E como se preparar, né, John? Como estando em casa, assim, sentir, nossa, esse é o caminho, é por aqui que eu vou começar. O que tu sugeriria pra gente? O curso de entrevista da Medley? Não. Não, Além assim, disso, John, além da... Vamos lá, vamos... Pra você que chegou aqui de paraquedas e... Ah, não sei. Obviamente, gente, a gente tem uma literatura muito extensa sobre entrevista. Primeira coisa que eu... vamos dizer que... Eu estou falando do curso de entrevista porque ele está muito bem fundamentado, ele está muito bem válido ainda, tá? Quem foi que produziu ele? John? Oi? Quem foi que produziu o curso de entrevista? Nós. Mas eu fiz o estudo na época, por isso que eu tenho convicção que ele está ainda muito relevante, assim, sabe? Mas de uma forma geral, assim, o que é a base? Se você olhar o formato de entrevista, ele é um formato universal. Não é só na medicina, é na engenharia, é na área de negócios, é na área de RH, enfim. Ele tem um formato universal. E ele tem diretrizes, coisas que são avaliadas e, basicamente, são 3 coisas que são avaliadas que também funcionam como um tripé. Na ausência de uma delas desenvolvida, você não consegue sustentar e trazer a verdade do que você está falando, né? Então, postura é uma delas. Então, postura verbal e não verbal dizem muito a respeito. Porque a postura que envelopa, basicamente... Eu acho importante que a produção esteja te filmando nesse momento pra checar se a tua postura tá adequada. Tá, tu tá rindo porque eu tô com a barba gigante, né? Eu sei. Tá errada a minha postura, gente. Eu tava com sono de manhã quando me trouxeram pra cá, pra gravar. Não, tu tá perdoado, tu tá bronzeado. Não, tu tá com uma cara viva de quem tá... É como a gente falou, não é falta de oportunidade, é Quem- falta de priorização. Exato. Mas bora, postura, o tripé, Postura. foco. Esqueçam a minha imagem aqui agora, porque ela realmente está bem atípica. Não é o meu normal isso. Mas é o que eu tô apresentando pra vocês aqui hoje, E né? pra quem tá ouvindo só o podcast, não tá vendo no YouTube, também não tá vendo, tá? Esse show todo que você tá esse vendo. show todo que vocês estão perdendo aqui. A tua voz tem bastante empoderamento, John. Tem isso, né? Então, a postura verbal e não verbal, isso envelopa a tua argumentação, tá? E dentro de postura não verbal, tá desde a tua postura ao sentar na cadeira, de cumprimentar a banca, gesticulação, olhar, que é uma forma de conexão, né? Aparência de vestimenta, aparência barba, seio pessoal, que é o que tá me faltando agora. E na voz tem 2 coisas que a gente tem que olhar, que é basicamente o volume, que denota o nosso grau de energia e confiança, né? E a velocidade, porque o silêncio ele também faz parte da comunicação. Pasmem, mas faz parte porque você tem que dar tempo para a banca assimilar, principalmente Tá aí os Spikes pra provar isso. Exato, o fluxo de pensamento, para assimilar as informações e as potências que você quer provocar nessa banca, de uma forma geral. Então, a postura, ela é o envelope de tudo, e a argumentação, ela é a segunda base do tripé, que ela tem que estar na mesma altura de uma postura bem feita. Então, na argumentação, é muito comum, principalmente quando a gente é muito inocente e despreparado, utilizar clichês e utilizar vícios. Então, por exemplo, por que você quer otorrino? Por quê? Por que você quer otorrino, Ana? O que a galera responde? O que a galera responde? Porque tem qualidade de vida, porque eu gosto de fazer cirurgia Porque e é tenho clínico contato com a cirúrgico. clínica. Clínico cirúrgico, 100% fala Não, isso. mais clichê que isso. Por que você quer medicina do esporte? Porque eu Eu gosto gosto de de esporte. esporte. Porque eu gosto de esportes. Tipo, tá bom, né? É. Só que assim, gente, é super clichê isso e tira uma personalização e já passa uma postura tão Ou, negativa. às vezes, ainda fala coisa ruim mesmo. É tipo, anestésia, eu não gosto de ter muito contato com o paciente. Pato, não gosto. Nossa, é verdade. A galera... Então você não gosta de cuidar dos pacientes, é isso? Não, e assim, faz todo o juízo de valor a respeito das especialidades. Ou então, eu entrei querendo oftalmologia, mas aí eu vi que era uma bosta no meio da faculdade e tentei psiquiatria, mas também não era pra mim. E assim, tô aqui na clínica da porque... cirurgia tá alta. Concorrência, exato. E aí eu tô aqui na clínica porque é o amor de uma vida inteira, né? Então, tipo, super incoerente. Não coloque a principal escolha da tua carreira como uma exclusão, gente, pelo amor de Deus, né? E então na argumentação tem muito clichê, e o clichê ele tira a potência de tudo que vem depois, tá? Mas tem também vícios de linguagem. São vícios como eu acho que tenho certeza. Eu ouvi isso recentemente numa entrevista. Eu acho que tenho certeza. Aí eu falei, amiga, seguinte, tudo que você começa com acho,
por mais potente que seja depois, já sai com uma potência 70% reduzida. Sabe que depois que eu ouvi o John falar isso, eu mudei a minha forma de agir, né? Hoje, qualquer coisa que eu quero falar pra alguém, se eu começo a escrever com acho na frente, eu apago o acho. Porque eu não acho, eu sei. acho sábio. Exato. Não, isso é sábio, mano. Isso é sábio. Porque o que acontece? Por mais que você não esteja inseguro, passa por um processo de reflexão. Você tá deixando o benefício da dúvida ali, entendeu? Porque você não quer se responsabilizar pelo que você tá falando. Consciente ou inconscientemente, tá? Então, o acho tirem. Uma outra coisa que eu vejo bastante na argumentação é a superficialidade. E a superficialidade, principalmente quando é uma questão muito importante. Por que você escolheu o nosso programa de residência? O que te chamou a atenção? Por que você escolheu essa especialidade? Quem é você? Principalmente quando acontece isso, passa a imaturidade, passa desequilíbrio, sabe? Não tem como tu responder uma pergunta dessas com uma única frase e esperar a banca te jogar a próxima. E aí que é muito importante conhecer muito bem a instituição, conhecer muito bem a especialidade e o autoconhecimento, né? Tipo, o que te fez querer todas essas coisas, ter tudo isso muito bem solidificado, né? E costura isso com os teus objetivos, crenças e une essas duas coisas. Eu conheço os elementos do programa, eu me conheço e sei o que eu espero como especialista, cruza essas coisas, mostra como essas coisas fazem sentido. E por que isso foi um processo que faz muito sentido dentro do teu processo maturativo de escolha, entendeu? Só que isso falta. Isso falta porque a gente está ali diante de um chefe e a gente é muito inocente, muito imaturo mesmo nessa fase, né? E acaba fazendo as peripécias de uma entrevista mal conduzida, né? E tem algumas perguntas que são bastante recorrentes, assim, né, John? Quais que tu recomendaria pro pessoal que tá nos ouvindo, assim, para ir preparado? Pra não ir sem saber defender muito bem tal e tal e tal ponto. Boa. Eu classifico elas em três categorias. Nossa, 3 é um número meio cabalístico. Eu só, mas meu número da sorte é o 9. Que é 3 vezes 3. Que é 3 vezes 3. Mas eu classifico em 3. Primeiro, quais são as mais comuns? Segundo, quais são as mais polêmicas e que podem testar a tua resiliência e autocontrole? Gosto dessas. E terceiro, quais que são as atípicas, tá? Então, o que acontece? A base da entrevista são de comuns. Algumas bancas que geralmente têm um perfil mais hostil, leia-se cirurgia, neurocirurgia, ortopedia, tá? Elas podem utilizar perguntas para testar a resiliência, tá? E beirando às vezes ao absurdo, porque ele ainda não é um processo transparente do processo seletivo, né? E a outra das atípicas é o que você tem que estar preparado e testa a tua maleabilidade de argumentação, tá? A base, o que vocês não podem deixar de se preparar, são para as perguntas comuns. O que são perguntas comuns? Uma pergunta comum que te fizeram, Ana. Por que você escolheu vir pra cá? Por que você escolheu vir pra cá? Boa, sempre. Por que clínica médica também? Por que clínica médica? O porquê da especialidade? Quem é você? Nossa, essa foi onde eu cometi meu gafe, mas eu quero deixar os gafes por último, Pro assim. final, eu também tenho vários. Vocês estão olhando, vocês estão me ouvindo falar aqui, falando, Todo nossa, confiante. ele sublimou, né? Mas assim, eu apanhei demais nas 10 minhas em todas entrevistas. as entrevistas. Nossa, nem a pau. Fui expulso de uma, inclusive. Foi top. Mas depois eu conto essa história pro final. Pra vocês. Isso. Gatilho pra manter a galera ouvindo até o final. É Para. João Kleber. É muito velho essa, né? Tá, mas vamos lá. De perguntas mais comuns, eu acho que... De perguntas comuns, vocês devem estar cientes que a banca ela tem uma intenção por trás disso. Por exemplo, quando eu pergunto pra você o porquê essa especialidade, eu quero saber qual é a maturidade que você desenvolveu para analisar isso como a tua principal escolha de carreira. Então, se eu chego lá, num primeiro processo de maturidade, que é apenas dizer de onde que surgiu a minha vontade de fazer isso, qual que é o meu sentimento quando eu sou exposto a essa especialidade, eu vou falar algumas coisas como, é porque eu amo essa especialidade, eu não me vejo na minha vida não podendo atender só mulheres do início até o fim da sua vida. Gente, isso é desequilibrado. Não é o que eu espero de maturidade de você em relação a isso. Porque você só atingiu o primeiro estágio desse processo de decisão, que é a vontade. Mas a vontade e o amor, eles são destruídos quando você é pressionado, tá?
Nossa, Então, que qual que é a triste. base? Triste, né? Mas é isso. Quem casou por amor, gente, tentem achar outros elementos, Por porque vai dinheiro, acabar. por dinheiro a gente Exato. até sustenta. Exato. Não, o amor não acaba, John. Ah? Acaba a paixão, o amor não acaba. Dá Não, licença. tudo bem, mas tu tem que achar outros elementos, Lógico, entendeu? com Que certeza. isso que vão dar sustentabilidade no longo prazo. Uhum. Então, se você romantiza muito e para ali, opa, não tá maduro o suficiente em relação a isso. Qual que seria o próximo passo? Deu o sentimento, deu o impacto. O que eu fiz de coerente para provar que eu quero isso e que eu banco essa escolha? O que eu fiz de estágio? O que eu fiz de pesquisa, construção de carreira para fundamentar e testar essa minha vontade e ver quanto tempo que ela permaneceu ativa dentro de uma realidade. E aí que entram as coisas também que não estão contadas no currículo, né? Que muita gente pergunta, eu fiz tal coisa, mas não tá apontando no currículo. Esse é o momento de apresentar. Chegou a hora, É, amigão. tipo, acompanhei o chefe por 2 anos lá, porque me interessava muito. Tipo, isso não vai contar no currículo na parte objetiva, mas a parte subjetiva, nossa, olha o interesse dessa pessoa, né? A Sim. experiência que ela já tem. E Quanto não ela é vai só agregar. jogar, é tipo, como você se sentiu, Sim. como que você manteve-se constante e bem satisfeito mesmo estando nessa condição que não tinha nada em troca, tá? E isso valida a tua vontade, isso sustenta. E por fim, o que eu sei sobre mercado, carreira, qualidade de vida, remuneração, que faz com que isso seja uma escolha pensada, equilibrada e coerente, e mesmo em relação a isso, que tenha uma visão crítica, trazendo para a banca que você já sabe como que funciona, e que mesmo assim faz muito sentido que você banca essa escolha. Cara, se chegar com isso, com todos esses processos, primeiro, se você contar isso através da tua história, tu vai se conectar com essa banca, porque é tudo muito base, é tudo muito comum dentro do processo de escolha. E segundo, você vai passar uma credibilidade na tua escolha de carreira que é além do comum. Então essa é uma das perguntas comuns que tem que passar por um processo de maturação. Outra pergunta comum é o porquê que a nossa instituição chamou atenção. E aí, qual que é o clichêzão que a galera fala? Por que eu quero USP, Unicamp, Unifesp? Porque é uma instituição de referência, uma instituição renomada. E aí você vai dizer... Ou porque eu tenho um chefe que veio Nossa, daqui. total. Você coloca isso como argumento principal, que geralmente é o primeiro argumento, super imaturo, sabe? Grande questão é, você conhece esse programa que você está aplicando? Não é você ficar passivamente esperando uma banca te aceitar e eu vou para que me aceitar e eu vou ver as minhas possibilidades. Não. Eu quero tal instituição em tal programa. Por quê? Porque eu conheço esse programa e a forma como ele é formatado, tal e tal característica cruzam diretamente com o tipo de profissional que eu quero ser. Então, eu quero ser exposto a esse tipo de programa por causa disso que eu vou encontrar depois. Faz parte do meu projeto nos próximos 5 a 10 anos estar formado dentro deste modelo de programa, dentro dessa cultura, dessa estrutura, entendeu? Por isso que aqui é a minha principal opção. E chega na outra, porque esse aqui é o meu principal programa, porque ninguém é louco e sincericida aqui. Mas estuda de fato o programa, né? Saiba, porque quando eles te perguntam... Isso já evita de uma pessoa perguntar por que Unifesp não USP? Porque a característica do programa é diferente. E ponto, tu não precisa fazer nenhum juízo de valor. Você traz somente a realidade do que realmente é, entendeu? E isso é legal também, não só para preparação para o que você vai falar na entrevista, mas também para você escolher mesmo, né? Você falou de uma banca hostil, por exemplo. O meu pensamento é que, além da banca estar ali para te avaliar, você também está indo conhecer aquele serviço e aquelas pessoas, né? Se é um bando de gente escrota, você tem que pensar, eu tô disposto a participar disso, né? É isso que eu quero viver nos próximos anos? Exato, Talvez exato. não. Se você conhecer o programa, tudo bem que você está se preparando para a arguição, para a entrevista, mas conhecer o programa ajuda na sua escolha de instituição. Total. Que instituição eu quero fazer? Que tipo de exposição eu quero ter, né? Não só da parte agressiva, claro, mas dos estágios, onde eu quero rodar durante a minha residência, né? Total. Mas uma pessoa muito bem preparada desarma uma banca hostil também. Então, tem tudo isso, né? Então, de perguntas comuns são essas. E quem é você? Quem é você, a galera tem muita dúvida. Daí eles acham, nossa, eu preciso ter 2 medalhas olímpicas, ser voluntário no Médicos Sem Fronteiras, ter feito não sei o que. Não, você não precisa fazer nada de incrível, você tem que contar a sua história. Amigão, quais são... Conte um pouco aí sobre você. Permita-se conhecer, não coloque um escudo, uma barreira e não diga,
E isso, eu não vou levar uma fragilidade, calma. Tem impacto pro serviço? Porque às vezes uma fragilidade pode ser vista como uma força, uma coragem, entendeu? Conte, mas conte de uma maneira que você escolha e tenha consciência dos argumentos que você está trazendo para uma banca, porque no final das contas não é conversa de boteco, é uma entrevista de emprego, tá? Só que a sabedoria da técnica da argumentação está em você saber quais são os argumentos que vão se conectar e que serão potentes, mas que passarão algo tão verossímil que a banca não te questiona em relação a isso. Ela sabe que é isso mesmo que tu pensa e expõe, entendeu? Só que tu escolhe. E tudo pode ser negativo ou positivo, né, John? Depende muito da forma como tu coloca. Total. Então, assim, isso de quem é você, além da medicina, por exemplo, quem é você? A nossa tendência, principalmente o aluno de medicina, por muitas vezes ele é bitolado, ele vive muito a medicina, assim, e nisso eu me incluo como aluna de medicina, a gente tem dificuldade de abrir o espectro, assim, de olhar para outras coisas, e isso nos prejudica muito na hora de formular uma resposta para essa pergunta. E daí, se eu não tô preparada, eu fico, nossa, mas será que a banca quer saber em relação à medicina? Ou será que quer saber quem sou eu, o que eu faço, o que eu vivo, o que eu gosto de fazer? E a gente se limita, não fala das coisas que a gente mais gosta, ou acaba dando tiro no próprio pé. Então, por exemplo, falar que pratica um esporte, que é um atleta, alguma coisa assim, pode ser extremamente positivo, mas se você colocar isso como, essa é a minha maior prioridade, gosto muito, ou coisa do tipo, a banca pode pensar, tá, tu sabe que a minha residência aqui é puxada, né? Mesmo com tudo isso, tu sabe que não vai conseguir manter os teus treinos diários fazendo residência aqui comigo, né? Ainda assim, tu vai querer. Então, estar muito bem preparado para a forma como coloca isso, Total. E tem 2 tipos de pessoas, né? Tem a pessoa que coloca um escudo em relação a isso e não pessoaliza, e aí ela perde. Por exemplo, quem é você? Meu nome é John, eu tenho 30 anos. Com 17 anos eu passei para medicina na Universidade Federal de Santa Catarina. Vocês podem ver ali que eu fiz estágio, fiz isso, fiz aquilo. Tá. Quem não é foi você? isso que eu te perguntei. Isso eu já sei, tá no teu currículo, tá? Mas se você se lê dessa forma, nossa, bem interessante mesmo. Quero muito conviver contigo nos próximos 2 a 5 anos. Não. Você vai para um outro caminho. E nada muito incrível, mas conte um pouco da sua história, o que você acredita. E essa mesma história, no sentido de, aos 17 anos eu já fui morar longe de casa, isso me tornou uma pessoa extremamente independente, autossuficiente, eu tive que aprender a me virar sozinho, enfim. Exato, e aí tem que tomar a dosagem do tipo... É lábia. A galera às vezes quer vender o peixe muito rápido, né? Mas, calma, faz mais sentido eu dizer que eu sou uma pessoa perseverante... Ou faz mais sentido eu dizer, meu nome é John, tenho 30 anos, eu venho de uma cidade bem no interior de Santa Catarina, de 5 mil habitantes. Desde que eu tinha 5 anos, eu lembro que minha mãe já conversava comigo, que eu venho de uma família simples, de pecuaristas, agricultores, pessoal do comércio. E ela falava, John, eu quero te dar apoio para estudar. A professora disse que você já é bem desenvolvido em relação a isso. Quero que tu saiba que tu tem o meu apoio. Eu gostaria que você e seu irmão estudassem para ter oportunidades diferentes de vida do que eu, teu pai tivemos, enfim, a nossa família teve. E quando eu tinha 5 anos, eu comecei a trazer isso para mim e tive o apoio deles. Com 13 anos, eu decidi sair de casa. Fui morar com uma tia inicialmente, trabalhava, estudava e fazia cursinho à noite. Foi um período um pouco difícil, mas valeu a pena porque com 17 anos... Eu atingi um dos principais objetivos de carreira, fui aprovado em medicina na Federal de Santa... Entendeu? E eu lembro muito disso em relação a muita honestidade e constância. Pensando... Storytelling. Aí começa a se conectar com uma pessoa que veio do interior e que também sentiu isso. Uma pessoa que valoriza os pais e sabe que parte da sua escolha de carreira foi influenciada pelos pais. Para outra pessoa que saiu de casa cedo. E você começa a criar uma rede de conexão tão profunda que essa conexão vai se aproximando. E essa aproximação é o que constrói uma relação muito sólida. No fim das contas, você conta a tua própria história de uma maneira bem feita, a galera vai falar, ele não é completo. O currículo dele não tá bala. Mas é muito coerente, porque ele precisou se sustentar ao longo da faculdade. Então, eu desconto isso, mas eu quero treinar esse rapaz aqui. Eu quero ter esse cara aqui do meu lado. E esse vai voar. Ele vai voar, eu tenho certeza. Por quê? Porque você trouxe tanta coisa e não... Gente, você não passou por nenhum processo de
aumentar ou diminuir baseado num juízo de valor. Você apenas contou, entendeu? E a tua própria história vai defendendo todos os argumentos que tu poderia falar de uma maneira crua, de uma maneira desdosada, entendeu? E é isso. De perguntas, só para fechar as atípicas e as outras, né? As atípicas é basicamente entrevistas que envolvem algumas dinâmicas diferentes. Por exemplo, já aconteceu no Sírio-Libanês de fazerem uma simulação de uma queimadura e estavam fazendo um teste de ética com a atriz, com tudo, para ver qual que seria a postura. A USP tem, na clínica médica, o teste de ética e de cenários, né, para verificar o que você escolheria. Algumas perguntas atípicas que podem ser coisas que fogem totalmente. Sei lá, na minha pergunta da Unicamp, a gente descobriu que uma professora minha, a Simone, ela fez endócrino lá, e eu fui entrevistado por um dos chefes de endócrino na clínica, e ficou muito sobre a Simone, entendeu? E aí você vai continuar ali, mas pode... Graças a Deus, a Simone é maravilhosa. Graças a Deus, é a segunda vez que eu falo da Simone no podcast. Ela é demais. Sim, e eles tinham essa visão também, mas você tem que estar preparado e não ficar ansioso. É uma conversa, gente. Deixa fluir e a banca, ela vai ver o momento ali e você vai puxar, mas não vai querer vender seu peixe. Inclusive, a Simone me estimulou a fazer trabalho. Gente, não força, sabe? Deixa fluir a conversa de uma maneira agradável. Então, isso é típico. E o que testa a nossa resiliência? Chega para uma mulher, e aí? Você sabe que a gente tem poucas vagas de cirurgia esse ano, não posso me dar o luxo de ter uma residente engravidando aí nesse meio caminho. O que tá fazendo aí de método contraceptivo? E aí você pode ir para 2 caminhos. Você pode ser a pessoa mais madura da sala e dizer, olha, eu não vou associar 2 grandes projetos da minha vida no mesmo momento, não seria interessante para mim, e eu quero que vocês estejam cientes de que a residência é minha principal escolha e que ela vai ser o meu principal projeto nos próximos 5 anos. Então, isso não é um problema. E aí, não precisa dizer, não, eu uso Jill, eu uso Carlina. Carlina é um Jill, não é? Olha! Eu acompanho a Mari. A Mari é a esposa do Marcos, ela é defensora do Jill. Então, não precisa chegar nesse nível, entendeu? Mas precisa passar a segurança. Então, toda pergunta como que você vai se manter? Não sei o que lá, isso, aquilo. Gente, dê um passo para frente, pensem qual que é a intenção da banca com essa pergunta. O que ela quer que eu passe de segurança para ela? E você chega e você não bate frontalmente. Não é a hora de ser hostil. Não é hora. Você é o mais maduro aqui, você é rato. Você é rato de entrevista. Você chega lá, entendo completamente a preocupação que pode surgir em relação a isso, porém, gostaria de dizer que tal. Expõe de uma maneira agradável, amigável. Isso é um tapa de luva que tu vai fazer com que a pessoa que foi ignorante se sinta mal em relação ao que ela te perguntou. E pode ter certeza, vai ser só essa que ele vai ser hostil contigo. Ele vai saber com que ele tá lidando e que tu é muito mais esperto do que ele tá imaginando. E ponto, passou segurança, acabou, chega, sabe? Se perguntar outra, mesma coisa, entendeu? Então é isso. Boa. E antes de ir pras gafes, John, o que tu sugere, assim, de como se portar no dia, como se vestir, o que é importante levar em consideração? Eu acho que, tem que ser uma vestimenta, primeiro, asseio pessoal, né? Não vai com barba pra fazer. Tipo o Joe. Não siga o meu exemplo de hoje. Mas asseio pessoal, assim, por exemplo, o otorrino da Unicamp já implicaram até com bolinha na meia do candidato, da meia social. É nesse nível. Então, vai com asseio pessoal adequado, tá? Aparência... Até porque tem determinadas residências que exigem um dress code durante a residência, né? Otorrino no Unicamp. E otorrino em outros cantos outros também. dermato, Ganha até bolsa, vestimenta. Exato, e aí, tipo, bolsa, vestimenta? Pois é. Nossa, sério, vou fazer Joana? Sim. Tô precisando dessa bolsa aí. Não, mas tipo, se eles te exigem durante o estágio de salto, como que tu não vai na entrevista de salto? Exato, porque eles valorizam isso. E assim, vai te descontar pontos se não for? Ok, não vai. Mas vai contar pra uma impressão geral que vai gerar a tua nota. Entendeu? Mas a grande coisa, eu acho, o que precisa estar muito ciente pra vocês é que tem que ser uma postura e uma vestimenta comedida, discreta e que passe uma impressão profissional. Vou dar um exemplo de uma gafe já antecipando. Na prova do Sírio de R3, eu prestei para Onco. Cheguei lá
de blazer, claro, camisa azul clara e uma calça social e sapato. Tava bem vestido? Tava. Mas não quando eu chego lá e todos os candidatos estavam de terno, gravata e de cores escuras. E eu chego lá na banca e todo mundo Sambista. terno, gravata e coisas escuras. Eu me sinto um sambista no fim das contas. Prestando Então, pra onco. Prestando pra onco. Eu falei, meu, tiro na cabeça aqui. Já me ferrei. E a grande questão é, como que é mais fácil você chegar no dress code mais profissional possível e depois tu vê que a banca não tá com tudo isso, os candidatos não estão com tudo isso, é mais fácil tirar uma gravata e um paletó do que criar uma gravata e um paletó que tu não levou, Sim. tá? Então vai com tudo certinho, tá? Mulheres não vão com roupas curtas, não vão com saia acima do joelho, não vão, sei lá, com roupas que chamem atenção muito pra aparência, tá? Também não precisem apagadas e não entendam que humildade e postura discreta não é sinônimo de redução, tá? Não se reduza, mas vá com uma postura adequada em relação a isso. Não vá com roupas que chamam muita atenção, por exemplo, vermelho, amarelo, cores muito extravagantes. Ah, não. A moda de 2022, a entrevista acontece no verão, é verde e limão. Vou voar aqui, O você... neon tá em alta, né? vai ser neon aqui. Cara, não dá. Entendeu? Adorável. E não sei andar de salto, mas vou lá toda desengonçada e vou mandar ver. Não, vai com sapato Tá baixo. confortável. Vai bom senso acima de tudo, sabe? E aparência comedida e discreta e um bom asseio pessoal já vai te dar todos os elementos que você precisa levar de postura. Boa, perfeito, John. Agora eu acho que eu quero ir, antes de a gente ir pro nosso recomendo, eu quero ir pras gafes. Vamos Bora pras gafes. Bora! Diga aí, uma gafe cada um. Ah, eu tenho várias. Começa, John. Entrevista do Círio. O chefe da banca, ele tinha feito residência de clínica na Unicamp. E tinham, sei lá, 20 e poucos candidatos lá pra onco. E tava eu e uma amiga minha, que era uma R igual, a Gabi, que agora é R3, de onco no ICESP, lá na USP. Brilhando, residente do ano. Ferrada, menina. E ela super na estica e eu de lá todo erradão lá, né? De blazer, claro e tudo mais, como eu falei pra vocês. E aí ele viu na lista que eu e a Gabi éramos da Unicamp e falou, nossa, que legal. Cumprimentou a gente pela mão. Não cumprimentou os outros candidatos, mas cumprimentou a gente pela mão. Que legal que vocês estão na Unicamp. Fico muito feliz de saber que o pessoal de lá tá vindo. Perguntou sobre alguns chefes, a gente comentou, super descontraído. Gente, muito obrigado por terem vindo. A gente se vê lá na sala. Show. Nisso, já dá aquela confiança do tipo, putz, voei, deitei, passei... Você abriu mais um botão Eu da falei camisa. assim, passei o carro aqui, já era. Entrei. Galera, mãe, tô no Círio 2022. 2020, sei lá, na época. E aí, beleza. Mas isso não é nada no meio de um ambiente de entrevista. Eu já tava com 1000 e outros erros, né? E aí, uma das gafes, a primeira gafe foi fazer um resumo extremamente escroto do meu currículo, tá? Assim, foi tão amador aquilo lá que eu tenho tanta vergonha, mas eu preciso trazer, porque... Essa deve ter sido péssima mesmo, John, porque essa eu nunca nem ouvi. Nunca nem ouviu? Botar o nome Talvez eu não primeiro tenha... não, Não, eu velho. botei no curso de entrevista o resumo escrito. Ah, tá. Eu falei que eu era cozinheiro amador, um viajante, não sei das quantas. Tipo, parece que ele tava se inscrevendo Tomando para um quê? beck, Masterchef, tomando um beck, sei lá. Aí, isso chamou a atenção da banca, porque tudo que a gente coloca no currículo pode chamar a atenção, né? E aí começou a primeira pergunta. Ah, John, a gente achou curioso aqui o teu resumo e tal. Você é um viajante, meio que debochando assim, né? Aí eu, puta merda. Aí eu falei, mas beleza, que bom, parabéns, né? Parabéns pra mim, porque foi uma decisão que eu tomei, né? Eles falaram, qual que foi a viagem mais legal que você fez na vida? Aí eu falei e tal, até teve uma descontração. Então não vou te aprovar porque eu fiquei com inveja, não sei o que lá. E foi tudo descontraído e tal. E eu já tinha recuperado pela argumentação, a desconstrução e tal. E eu tava chegando num ápice, num tônus de entrevista muito legal, assim. Só que, quando você chega nesse tônus, você acaba confundindo o que é proximidade com abuso de confiança. Uhum. E aí foi que eu caí Intimidade. violentamente. Próxima pergunta. 2 minutos de entrevista. João, a gente viu aqui que você está prestando USP, Einstein e aqui no Círio. Não vou nem perguntar da USP, mas se tu passar aqui no Einstein, para onde que você vai?
Aí eu olhei pra eles e falei, pra mim tanto faz, os dois são muito bons. E aí o que aconteceu? Eles olharam pra mim, fechou o tempo ali, baixou ali o tempo. E eles falaram assim, John, a gente te recebeu muito bem, mas você começou a sua entrevista muito mal. E 1 minuto depois eu tava fora da sala. Mandando mensagem pra Gabi. Falei, ei, Gabi, quanto tempo durou tudo? Aí ela falou, menino, durou 15 minutos. Eu, caralho, tô fora. Em 3 minutos. 3 minutos eles me mandaram embora. Então foi isso, assim. Mas o que acontece? Vamos entender o que tá por trás disso. Não é só penalidade. Se você olhar, é um desprestígio para a banca em relação a isso. E eu bati no principal medo deles, porque no ano anterior eles tiveram que fazer um processo adicional, porque a galera que foi recrutada para a segunda fase demandou para os outros serviços. Se eu não passei a mínima confiança que eu ia ficar, cara, não perde meu tempo. Não é o que eu preciso aqui. Não precisa de gente que vai ter dúvida e que tá aqui numa mera formalidade. Sem falar que é um desrespeito. E quando eu tava olhando todo o meu processo de burnout, de despersonalização, eu começo a entender o porquê da minha roupa, o porquê daquele resumo, o porquê das minhas respostas. Então, a GAF, cuidado, porque ela também revela o modo como você está se sentindo quando está fazendo uma entrevista. Olhem muito pro interior antes de fazer uma entrevista, porque isso vai refletir totalmente na tua crença, na tua argumentação, na tua postura. Tudo isso é muito modulado. Cara, eu acho que a gente devia fazer uma temporada só sobre autoconhecimento, porque é o resumo de todos os episódios desse podcast, é se conhecer mais, né? Total. Então, Marcão, qual foi a tua gafe? Eu não tive uma grande gafe, assim, eu acho. Eu fiz a entrevista pra... Perfeitão. Eu sou o alecrim dourado. Eu fiz a entrevista pra banca de cirurgia geral da USP. Fui bem recebido também. Acho que teve uma das perguntas da banca que eu acho que eles esperavam algo mais... Pra quem caiu aqui de paraquedas, o Marcão é GO. Eu sou GO, mas eu tava muito na dúvida na época pra fazer cirurgia na USP. Enfim, eles foram extremamente receptivos, é uma banca grande, assim, tinha muitas pessoas na sala, assim, e uma das perguntas foi quais as habilidades que eu prezava em um cirurgião. E eu não tinha a menor ideia do que responder pra isso, assim. E aí eu usei meio que uma frase filosófica de um professor, assim. Filosofia na cirurgia. De um professor da Unicamp. Eu falei, eu acho que tem que ser impecável tecnicamente, mas eu acho que só isso não basta. Você precisa ser um bom ser humano, porque ninguém é melhor médico do que é como pessoa. E citei o cara, e tipo, eu tava achando que eu tava abafando, mas as pessoas, tipo, me olharam assim, tipo, o que o Fera tá falando, sabe? Nós não estamos falando sobre isso. E acho que eu não tive essa maturidade de pensar no que eu achava que era necessário para ser um bom cirurgião na época. Não tinha estruturado isso na minha cabeça mesmo, como a gente conversou aqui, não tinha me preparado. E eu não soube ler o ambiente, né? Não soube... Tipo, gente, é um bando de cirurgião que quer ouvir sobre tenacidade, que zela muito pelo trabalho, pela dedicação, né? E eu quis dar uma de humanas, assim. Não me arrependo da minha fala, eu acho que foi uma fala que saiu do meu coração, assim. Mas eu não estava preparado, claramente. Para de rir. Eu também falei do meu coração, mas é isso. Nessa hora tem que usar um pouquinho a cabeça. Exato. Mas eu acho que é isso, assim. Acho que valeu a experiência também. Eu aprendi. Foi a minha primeira entrevista. Faz parte, né? Eu tive 3 gafes significativas, assim. Mas nenhuma trouxe prejuízo real no final das contas, mas obviamente olhando hoje de maneira retrospectiva era pra ter sido feito totalmente diferente, né? A primeira foi da Unifesp, assim, pra mim, das bancas de clínica que eu enfrentei, digamos assim, entre aspas, foi a banca mais hostil, era uma banca que tinha mais gente. E, enfim, eu ia nervosa pra todas as entrevistas, eu obviamente não tinha me preparado, não existia o curso de entrevista da Medley na época. Mas eu cheguei, assim, bastante insegura e tudo mais. E ele fez algumas perguntas, aquilo que a gente falou, né? De bater na tecla do que tá no currículo também. Tinha uma mulher que, assim, ela virou o meu vínculo, porque ela foi muito receptiva, o restante da banca foi muito hostil. E aí ele perguntou, assim, primeiro perguntou o que você sente em relação à sua formação, à sua faculdade. Essa beleza a gente passa de letra, assim, nem todo mundo, mas é muito importante lembrar que eu não posso jamais criticar a minha instituição,
como a Universidade Federal de Santa Catarina é a melhor faculdade top, do país, né, gente? não Deus. tinha Ai, como que eu dó. falar mal de lá. Mas eu falei bem, e aí ele me perguntou, tá, mas se é tão boa, não com essas palavras, mas se é tão boa assim, por que eu tô vendo aqui que você teve que passar em vários estágios em outros hospitais? Vocês não têm um hospital universitário? Toma. Por que vocês têm que passar em outros lugares? Então, assim, também tinha uma argumentação pra isso. Florianópolis, nem de perto é uma cidade, apesar de ser capital, não é uma cidade grande, assim, é menor que Campinas, por exemplo. Então, a gente não tem um hospital referência de tudo e teve argumentação no sentido de, não, eu tenho uma maternidade que é referência, eu tenho um hospital que é referência em trauma e pra melhorar a nossa formação, a gente tinha pactuação com esses outros serviços e passava lá. Beleza. Mas aí, depois, ele me perguntou, e por que que você... Então, se é tão bom, se tudo é tão perfeito assim lá, por que que você tá querendo vir pra São Paulo? Por que que você não faz residência lá? E aí que era o ponto, porque a residência de clínica lá não era uma residência de clínica que eu almejava pra minha formação. Mas como eu vou falar sem criticar? Eu não estava, obviamente, preparada para essa resposta. Então, eu falei que o contato com o número de casos e tudo mais era mais limitado lá, que as enfermarias eram menores, mas eu começo a detratar o serviço de lá. E, ao mesmo tempo, eu comecei, que eu acho que eu vou ter a oportunidade, um volume muito maior de pacientes, né, e tudo mais. A gente não aprende só com volume, né? A gente pode aprender muito bem com um único paciente. E não Toma. fez mais evoluiu. nenhuma Nossa, pergunta pra mim. é ruim, né? Não, é É péssimo, total. assim. E assim, teve um grande impacto? Não. Aí a mulher tomou as rédeas do restante da entrevista, fez... Eu não tinha, por exemplo, nenhuma prova, nenhum título de línguas. Mas ela perguntou se eu era fluente em inglês. Daí é aquele momento que a gente fica morrendo de medo de falar, né? Mas é isso, assim, qual era o objetivo da banca? Era entender se eu sabia ler artigos em inglês ou não. Eu fui extremamente sincera em relação a isso. Mas acho que dormi com aquela dor do cara de me perguntar, tudo bem, você tá falando super bem, mas eu vou continuar te desafiando aqui em cima. Esteja preparado pra isso. Resiliência. Resiliência. Total. Maleabilidade e resiliência. É. A do Marcão foi maleabilidade. Tipo, quais habilidades do cirurgião são importantes? A tua foi resiliência. Ele começou a te pressionar Total. até tu espanar, até saber se tá bem Até eu preparada. começar a falar mal daquilo que até então eu tava falando super... E era verdadeiro, eu realmente Exato. gostava muito. E quando a gente cai em incoerências quando a gente começa a ser pressionado. Não, total. Entendeu? Porque a gente começa a se questionar. Bom, a linha que eu tô seguindo, então, não tá agradando. Eu vou mudar. Então, eu vou ser honesto. Daí, você vai ser honesto. Não confunda honestidade com ser verdadeiro. Com tá? sucesso, sincericídio. Não confunda, são coisas diferentes. Mas aí você começa a mudar, e você começa a se modular, e no fim se perde, você fala, nem eu sei o que eu falo lá. Ou começa a pensar, não, mas ele tá certo, é realmente como que eu quero isso, faz sentido. Eles assim. entram na tua cabeça se tu não estiver bem preparado. E as outras duas gafes foram menores, assim, na Santa Casa. Eles me perguntaram o porquê que eu queria fazer clínica na Santa Casa e o que da Santa Casa mais me atraria, assim. E eu descobri, sentada na sala de espera da entrevista, que a Santa Casa era o maior pronto-socorro aberto da América Latina. Na sala de espera, gente, jamais, assim. E, tipo, eu não saberia responder essa pergunta se eu não tivesse descoberto isso na sala de espera, sabe? Então, assim, e aí, obviamente, eu argumentei que eu era apaixonada por emergência, que eu, inclusive, teria considerado fazer residência de emergência, mas pensando em qualidade de vida, em formação a longo prazo, tudo mais, eu vi que isso não fazia sentido pra mim, que a clínica médica me abriria muitas outras portas e tudo, uma decisão madura nesse sentido. Mas, se eu não tivesse lido o panfleto na sala de espera, teria tomado lindamente. E a última foi na USP, que aí veio a pergunta que, do meu ponto de vista, assim, é uma das mais desafiadoras, que é, me fale mais sobre você, me fale um pouco sobre você. E eu, obviamente, não estava preparada para essa pergunta também, então eu comecei a fosforilar no sentido de, eu sei que eu não posso falar da medicina, eu tenho que falar do extra, mas como que eu vou trazer atrativos para minha história? E aí eu vinculo muito a minha família, eu sou muito ligada à minha família, mas nessa de vincular a minha família, eu disse que se tinha uma coisa que pudesse me fazer desistir da residência, era a minha família. Meu Deus. Aí tu fala isso na entrevista, entendeu? Assim, eles em nenhum momento foram hostis, enfim, a entrevista continuou, porque é uma entrevista curtinha, é muito mais focada no currículo mesmo, e nas simulações de ética e tudo mais. Mas assim, se eu tivesse cometido essa gafe em qualquer outra banca, eu teria saído de lá. Então,
Fica lá com a tua família. Exato. Não, quem é que quer alguém que vai desistir, né? Muito aprendizado, né? Com essas nossas gafes. Acho que a gente trouxe tudo isso hoje para mostrar a importância da preparação para o currículo e para a entrevista, né? Não é algo opcional no processo seletivo e a gente tem que estar preparado, certo? Certo. Vamos agora pro nosso quadro. Bora! Johnzeira, a gente faz o quadro aqui do Recomenda. Você pode recomendar o que você quiser para os nossos ouvintes. E eu e a Ana também, geralmente, a gente acata as recomendações dos nossos convidados. Então você já sabe, ó. Recomendar quais tipos de coisas? O que vocês querem? Fala pra mim. Nossa, Eu que sou o John um é portfólio. John, leia o ambiente. Leia o Você ambiente. acha que a gente vai gostar de ouvir? Eu posso indicar minha dermatologista pra você. Não, Olha, brincadeira. cretino! Do nada. Vamos lá, um filme, um seriado. Vamos de seriado. Pode Uma ser. minissérie. Vamos lá, Os então. Maias, né? Não, mentira. A Casa das Sete Mulheres, que fala sobre o Sul. Vamos lá. Então, eu acho que uma coisa bem legal para vocês verem é um seriado da BBC. É um seriado inglês que é antigo, ele é de 2019, não é tão antigo, mas é extremamente atual. Extremamente atual. E ele entra na tua cabeça de uma maneira assim, são 6 episódios. E cada episódio é um ano diferente, seguindo uma família britânica. E envolve, tipo, absurdos políticos, crise migratória, sabe? É muito doido. É muito doido. Tecnologia dentro da mudança do comportamento social. E parece ser muito teórico que eu tô falando, mas a história, os atores são muito bons, assim. E se chama Years and Years. E vale muito a pena. E assim, você fica meio em choque, assim. Você fica, cara, é muito real. É muito real. Nossa. Genial. É genialidade ali em arte, assim. É bizarro. E não é um negócio não palatável. Tipo, não é cult, não é nada disso. Só que fez muito sentido pra mim e tem um impacto até hoje. Fazem meses que eu já assisti. Então, recomendo demais. E de música, de playlist, Seafret, que é uma banda que vai fazer show no Brasil agora em maio, inclusive. E letras boas, som bom, sabe? Meio pouco indie, eu acho. Mas gosto bastante. Então são as minhas 2 recomendações pré-prova pra vocês. O Bloco do Silva, você não recomenda? O Bloco do Silva é um pouco mais pra frente, né? Então, deixa eu deixar lá. A gente vai ter que convidar o John de novo pra próxima Verdade. temporada pra ele recomendar o Bloco do Silva. E é isso, Quem quiser gente. encontrar o John lá. Vamos me encontrar lá. Ixi. Em melhores condições de asseio pessoal. Boa. Eu quero convidar vocês a conhecerem alguns barzinhos na Vila Madalena. Na verdade, eu não quero indicar nenhum específico. Acho que na rua principal vocês vão encontrar várias opções. Acho que é um ótimo programa, assim, de pós-prova, pós-entrevista. A gente sabe que nem todas as entrevistas vão ser presenciais, mas para ir se familiarizando com o clima de São Paulo, com a próxima cidade que vocês vão viver depois das aprovações na prova de residência, acho que vale a pena, assim, conhecer a noite da Vila Madalena. É verdade. Eu passei por pós-prova na Vila Madalena com a galera. Exato. É muito clássico bom, isso, né? É bom. É bom. E assim, é um bom que tu socializa com outras pessoas que não estão vivendo o pós-prova. Ali na Vila Madalena tem o Beco do Batman também. Então, quem quiser ir ao longo do dia, é um programa muito, muito legal. Mas pintaram tudo de cinza, tá triste. Ah, foi? Eu não tava sabendo disso. Nossa, um bafão, depois vocês procuram, pessoal. Tem todo uma polêmica. Tem toda uma envolvendo crítica social ali, né? o Beco do Batman. Mas tá triste. Importante, tá? Então retire isso que eu falei, vamos só pra Vila Madalena. Só pro bar. Mas Só pro bar. a minha recomendação, então, eu tinha uma recomendação meio pensada, mas eu vou mudar. Então, se vocês querem passar o dia na Vila Madalena, tem um Instituto Chão na Vila Madalena, que é uma cooperativa do MTST, muito legal, que vendem produtos orgânicos. Então, você consegue comprar tudo orgânico lá. Sua salada orgânica, suas frutas, tofu orgânico, queijo orgânico, pasta de dente vegana. Tipo, é bem legal mesmo. Tipo, você faz uma contribuição no final, então você só paga pelo produto, pelo produto que você está consumindo, e no final, se você quiser, você dá a contribuição para aquelas pessoas que estão trabalhando ali. Todos ganham a mesma coisa. É bem interessante. O Instituto Chão fica, acho que na Rua Harmonia, também na frente do Beco do Batman. É super bom e é saudável também comer orgânicos, então
Que legal. Gente, eu adoro esse quadro, porque eu aprendo tanta coisa. Isso é bom, hein? Isso é legal. Quero. Alô, Joana, temos que melhorar esses quadros do filme. John, muito obrigada pela tua participação. Eu tenho Imagina. certeza que todo mundo de casa vai ter amado, vai amar ouvir esse episódio quando ele for ao ar. Imagina. Modéstia Foi à muito parte. rico, assim, acho que conseguiu transparecer muito o que de fato é importante pesar em relação ao currículo e entrevista. Sensacional. Muito Verdade, obrigada. Joãozeira, muito obrigado pela sua participação aí. Você é muito assertivo quando você fala de entrevista, você demonstra muito conhecimento, assim, e eu aprendo bastante a cada feedback seu nas entrevistas do CR ou aqui, você trouxe pra gente bastante conhecimento mesmo. Muito obrigado mesmo. Eu agradeço, gente. Foi um prazer, foi um bate-papo bom, leve, né? Eu gosto de vocês, eu gosto. Ah, graças a Deus. É importante, né? Nossos empregos dependem disso. Imagina, foi top demais. Obrigado aí por todo mundo aqui que tá aqui no estúdio, pra Nath, pra vocês, e foi top. Adorei. É bom estar nesse lado de convidado, é leve, bom. Viu? é bom. E pessoal que tá ouvindo a gente, conta pra gente o que vocês estão achando do podcast. É só procurar a gente nas redes sociais. Estão aqui, deixamos na descrição também do episódio. Manda o seu feedback, a gente ama ouvir vocês. Isso, verdade. Conheçam, tragam tudo o que vocês estão pensando pra gente. A gente sempre quer trazer novidades, quer trazer coisa boa. Então é importante a gente saber o que vocês estão pensando de nós também, né? Galera, boa sorte pra quem vai prestar agora a segunda fase da USP. Quem vai prestar a Santa Casa também. A gente tá com vocês, a gente tá junto sempre, juntos até o final. Certo? E qualquer outra instituição vai ter um monte ainda em janeiro. Exato. Tem um monte pra sair Estamos ainda, né? esperando essas provas esparsas esse ano. Galera, um beijo, obrigado e bora! Beijo! Beijão, pessoal. Até mais.